Oi, Oi, gente. a internet deu uns cortes aí, a gente vai regravar, tá? Então, só para marcar novamente aqui as informações, né? A gente está lendo Jó, nós lemos até o capítulo 7, vamos ler 8, 9 e 10, que são do mesmo contexto. E para quem estava acompanhando, desculpa aí, né? Agora a gente deu uma resolvida aqui no sinal da internet. Então vamos gravar novamente. Quem tinha curtido, curte de novo. Quem não curtiu, a gente não tem sininho, não tem nada aqui, né? Mas assim, se você gostou, é bom rever, né? Então vamos lá seguir essa saga de Jó, né? Então aqui tem uma palavra do amigo dele, o Bildade, lá de Suá, e depois uma resposta de Uma Jó. resposta. É importante, talvez, durante essa leitura, nenhum de nós tirar conclusões, porque no final é que a coisa desenrola mesmo, entendeu? Uhum. Mas assim, quando a gente lê a história de Jó, a gente se identifica em várias situações, porque todo mundo já passou ou está passando por situações muito extremas, né? De muita dor e a gente... são nesses momentos que a gente questiona tudo, né? Aquela coisa existencial mesmo. E entender que as pessoas têm esses questionamentos, esse nível, né, de reflexão desde que o mundo é mundo, porque a história de Jó é muito antiga, né? Traz pra gente o quanto a Bíblia é realmente é atemporal, né? Ela tá sempre atual. Isso. Então vamos lá. Bildade de Suá respondeu, né? Até quando vai continuar falando desse jeito? Soprando palavras furiosas como um vento forte. Você acha que Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso seria capaz de cometer uma injustiça e torcer o que é certo? Quando seus filhos pecaram contra ele, sofreram as consequências de seu pecado. Mas agora, se você procurar Deus e implorar o Todo-Poderoso, se você for sincero e puro, ele não demorará em ajudá-lo e o restabelecerá num lugar justo e feliz. E você verá que o que tinha antes era pouco, comparado com o que Deus lhe dará. Lembre-se do que aconteceu no passado, às gerações anteriores, a seus antigos parentes, pois nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como uma sombra. Por isso, aprenda com os homens do passado. Eles lhe ensinarão com sabedoria essas grandes verdades. Da sua experiência, eles dirão: será que as varas podem crescer fora do brejo ou o junco viver sem água? Ainda verdes, antes de serem colhidos, secam-se, antes mesmo que as ervas. Assim acontece com todo aquele que se esquece de Deus. Assim a esperança do ímpio desaparece. O homem sem Deus não tem segurança. Sua vida se sustenta numa teia de aranha muito frágil. Ele procura se apoiar em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não suporta. No começo de sua vida, ele é como uma planta nova bem regada ao brilho do sol, espalhando-se pelo jardim. Suas raízes se espalham por toda parte, entre os montões de pedras, e se agarram às rochas, mas quando é arrancado, ninguém sente a sua falta. Esse é o resultado da sua vida, e surgem outras plantas para tomar o seu lugar. Uma coisa é certa, Deus não abandonará o homem justo e sincero, da mesma maneira que nunca ajudará o pecador rebelde. Ele ainda encherá sua vida de risos e colocará exclamações alegres nos seus lábios. Seus inimigos serão envergonhados e os perversos serão destruídos. Então Jó respondeu, né? Eu sei disso muito bem.
Não é novidade. Mas pode um mortal ser considerado justo diante de Deus? Se Deus quisesse pedir contas ao homem, seria possível responder sequer uma das 1000 perguntas que ele fizesse? Deus é muito sábio e poderoso. Quem pode desafiá-lo e sair vencedor? Na sua ira, ele é capaz de mover e destruir montanhas tão depressa que nem se pode ver. Ele pode sacudir os alicerces da terra e tirá-la do seu lugar. Se ele mandar que o sol não nasça, ele não nascerá. E ele pode apagar o brilho das estrelas. Sozinho ele formou os céus. Ele anda sobre as grandes ondas do mar. Ele criou as grandes estrelas e os grupos de estrelas, como a Ursa Maior, o Órion, que são as 3 Marias, né? As Pleiades e as constelações que brilham nos céus do sul. Ele realiza grandes milagres, tantos que é impossível contar e ver. Ele está sempre perto de mim, mas não posso vê-lo. Vai sempre adiante em meu caminho, mas eu não o percebo. Quando ele decide ficar com alguma coisa, quem é capaz de impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que o Senhor está fazendo? Deus não deixa de cumprir o castigo que sua ira exige. Ele esmaga os príncipes de nações poderosas como o Egito. Quem sou eu, pois, para pedir satisfação a ele? Como achar palavras para argumentar? Mesmo que eu fosse inocente, não discutiria com ele. Pelo contrário, pediria sua misericórdia, pois ele é o meu juiz. E mesmo se minhas orações fossem respondidas, custaria crer que ele tivesse dado ouvido à minha voz. Ele me esmagaria como uma tempestade violenta, e sem motivo ele aumentaria as minhas feridas. Ele nem me deixaria recuperar o fôlego, mas encheria minha vida de amargura. Farei uso da força? Ele é mais forte. Chamarei Deus ao tribunal? Quem o intimaria a comparecer? E eu, por acaso, sou justo? A minha boca me condenaria. E mesmo que aos olhos dos homens eu fosse considerado justo, Deus me declararia culpado. Eu tenho certeza de estar inocente diante de Deus, mas não me importo com isso. Minha vida não vale nada, já não faz diferença. Por isso eu digo, Deus castiga tanto o justo quanto o pecador. Quando uma desgraça mata de repente, ele zomba do desespero do inocente. Este mundo é dominado por homens perversos, e Deus cobre os olhos dos juízes. Se não é ele quem causa todo esse mal, quem é afinal? Meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem um lampejo de alegria. Minha vida passa depressa como um barco veloz, como a águia que se lança sobre sua vítima. Eu posso dizer a mim mesmo, esse meu sofrimento não existe, mas não vou mais reclamar contra Deus, vou esquecer minha tristeza e sorrir. De nada adianta, porque eu me apavoro com as minhas dores, pois sei que não me considerará inocente. E, se ele já me considerou culpado, para que então continuar lutando? Mesmo que eu me lave com a água mais pura e limpe minhas mãos com soda, eu sei que o Senhor me afundaria num poço de lodo, ó Deus. E perto de mim, até as minhas roupas sujas pareceriam limpas. Deus não é homem como eu. Se fosse, poderíamos ir ao tribunal e discutir nosso caso perante um juiz. Mas não há um juiz capaz de decidir nossas questões com Deus e nos deixar em paz com Ele. Ai, quem dera Ele parasse de me castigar. Assim eu não viveria dominado pelo medo. Então poderia falar diretamente com Ele sem medo e dizer que não sou culpado. Estou cansado de viver, eu vou abrir meu coração e contar a todos meus sofrimentos e a tristeza que enche a minha alma. Eu direi a Deus, não me condene, diga-me que acusações o Senhor tem contra mim.
O Senhor acha justo que eu receba um castigo tão pesado enquanto os perversos sobem na vida e vivem felizes? Afinal, eu também sou sua criatura. Por acaso o Senhor tem olhos de carne? O Senhor julga como os mortais? Por acaso sua vida é tão curta como a nossa? Ou são os seus anos como os anos de um homem? Por que o Senhor procura investigar os meus pecados e se informa das maldades que cometi? O Senhor sabe que não sou culpado e que ninguém pode me livrar da sua mão. Com as suas próprias mãos o Senhor me formou com todo cuidado. E agora o Senhor irá me destruir? Lembre-se que sou feito do barro. Por que agora quer me fazer voltar ao pó? O Senhor já não me derramou como se eu fosse leite, já me coalhou como queijo. O Senhor cobriu a minha carne de pele e me deu uma estrutura de ossos e tendões. Na sua bondade me deu vida e cuidou do meu espírito. Em todo esse tempo havia um propósito secreto em seu coração. Mas agora eu sei bem qual é esse propósito. O Senhor me observa de perto, e se eu pecar, o Senhor não deixa de castigar minha ofensa. Sendo pecador, não tenho esperança de escapar. E se eu fosse justo, isso não me ajudaria em nada. Estou coberto de vergonha e consciente da minha aflição. Se eu tento afirmar minha inocência, o Senhor me persegue como um leão feroz e me castiga com um poder que não posso explicar. O Senhor sempre tem testemunhas que me acusam e lança sobre mim a sua grande ira. Sofro grandes ataques, como se o Senhor fosse um exército. Então, por que me deixou nascer? Quem me dera ter morrido antes de nascer? Eu nunca teria conhecido os sofrimentos desta vida. Teria ido direto do ventre da minha mãe para a sepultura. Já estaria no fim dos poucos dias de vida que eu ainda tenho. Pare de me castigar e deixe-me em paz, para que eu tenha um instante de alegria. Antes de partir para o lugar de onde não voltarei, para o reino da escuridão e da morte, para uma região escura de trevas profundas como a noite, terra da sombra e da desordem, onde a própria luz é escura como a meia-noite. Então aí segue aquele suplício, né, de Jó a Deus para que cesse aquela dor imensa que ele estava sofrendo, e os amigos tentando consolá-lo e ele contestando, não Deus, mas que ele já não... Ele até tenta contestar, mas ele também tem consciência que não adianta nada. Não adianta nada. Né? Mas fica muito claro ao longo desse diálogo aqui que vocês vão perceber que é uma fase da vida de Jó em que ele não tem intimidade com Deus. Ele sabe, ele conhece, tem noção de todo o poder de Deus, mas ele tem tantas e tantas perguntas que poderiam ser respondidas pelo próprio Pai, mas que ele ainda não criou esse relacionamento para ter as respostas. E aí vem esse suplício todo. Uhum. Mas a partir do momento que a gente cria essa intimidade e que sim, Deus fala com a gente, responde as nossas súplicas diretamente, não só através de milagres ou através de manifestações, mas através da palavra, aí é outra vida. Não. Né? Então a gente se identifica muito com a história, com os questionamentos, com o sofrimento, porque todos nós já passamos por isso. Uhum. Né? Mas hoje, pelo menos assim, eu consigo olhar para uma cena como essa como sendo, para mim, na minha vida, como uma cena do passado, né? De que, graças a Deus, hoje, ele também não responde tudo, na hora que ele quer, do jeito que ele quer,
mas já é muito, muito diferente do que ficar totalmente no escuro. Né? Então, hoje, né, domingão, é a palavra da manhã, né? A gente tá aqui aproveitando um pouquinho esse Amor, aqui ar. você corta os seus olhos, amor. E seus olhos são lindos. Então fica mais pra cá, porque você, cada vez que eu vou mais longe, você se afasta. E aí não pega, não enquadra. Então é isso, gente. Domingo, pra gente curtir. Aproveitem aí com a família, com quem vocês gostam. Fiquem com Deus em primeiro lugar, né? E sigam a palavra de Jesus, que nos ensina aquilo que realmente é importante na nossa vida, né? Todo o resto é consequência daquilo que a gente faz. Ter a palavra e não viver é a mesma coisa que você falar ao vento, né? Então, Deus pediu e a gente está cumprindo, né? De dar a oportunidade de todos escutarem aquilo que a palavra tem e a gente poder aprender a viver ela, né? Então é isso. Fiquem com Deus, né? Um bom domingo para todos e estamos por aqui. Até mais.